O amor veio a nós e como um de nós se deu para dizer ao mundo que o reino vem, e entre os povos já posso ouvir. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Paulo, desde o início do capítulo 11, ele começou: pessoal, eu estou escrevendo para vocês aqui, mas eu estou falando como um tolo, bem bobo. E a intenção dele, ao usar da ironia e se posicionar como alguém bobo, alguém que age de maneira inconsequente e coloca valor, como o Renan estava dizendo para a gente, em coisas que não se deve pôr valor, em riquezas que realmente não são riquezas, em coisas que realmente não fazem diferença. Então Paulo vem usando de muita ironia, né? Ele começou dizendo lá no 11, suportem essa minha tolice, né? Ainda que eu não seja bobo, tolo, mas vocês me consideram tolo, então eu vou falar como um bobo, né? Já que vocês suportam esse tipo de gente, então para ser aceito, ser ouvido por vocês, eu vou me comportar como um tolo e vou falar algumas bobagens. Então Paulo vem mostrando a inconsequência da ação de determinadas pessoas no meio da igreja e da inconsequência da igreja a assimilar e receber com boa vontade, alegremente, e sem noção, sem avaliação, e recebiam aquelas coisas onde Paulo mesmo disse: olha, vocês recebem esses caras, eles estão pregando um outro Jesus, vocês estão dizendo amém, aleluia, eles estão pregando um outro evangelho, que coisa boa, sem discernimento, e vocês estão uma boa. Então eu vou falar como maneira muito boba. E então agora ele muda, né? No final do 11 ali você vai ver uma timeline, né? Uma cronologia, uma descrição que certamente nenhum de nós colocaria, né, na nossa descrição todas as encrencas e confusões e problemas pelos quais a gente passou, por todas as lutas e dificuldades, e eram coisas que às vezes causariam até vergonha, né? Porque ele vivia em perigo, ele vivia preso, ele vivia em confusão, né? Poucos de nós aqui mandaríamos um de nossos filhos, né, numa missão, né, uma viagem missionária com Paulo, porque o cara vive apanhando, vive em cana, né, vive em polêmica. Eu não vou mandar meu filho para esse cara, é muito complicado. Mas Paulo não está preocupado com isso. Ele está tentando mostrar a insensatez, a tolice, e ele vai caminhar, e agora ele vai chegar aqui num ponto alto, onde até o final do versículo 13, onde ele vai mostrar que a base na qual ele existe são bem diferentes. E ele começa aqui dizendo, então, agora, um retiro tende a se parecer um pouco com isso que ele acabou de falar aqui, né? As visões e as revelações de Deus. A gente é levado, né, para aquele lugar bem alto. Parece que a gente nunca está tão perto de Deus como está num retiro. Na segunda-feira já é diferente, né? A gente já desce do monte, né? Tem que acordar cedo, tem que ir para a escola, tem que fazer prova, tem que pegar trabalho, e tem que isso, tem que aquilo, né? Ir para o trabalho e assim. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Então ele vai dizer: eu vou continuar com essa conversa, mas eu não tenho nada a ganhar com isso. Não há nenhuma vantagem para mim, isso não vai me trazer nenhum benefício, eu não vou me sentir melhor, vocês não vão ter, vocês também não. Por quê? Não é uma base boa. Paulo quer desviar o conceito que estava impregnado na mente daquela igreja, né? Ele falou: eu vou contar algo que aconteceu comigo, uma coisa muito especial, diferente de qualquer coisa que aconteceu com vocês. Eu não tenho muito a ganhar com isso. Por quê?
Porque a ênfase dele, a mensagem que ele tinha para dar, não, o valor dele, a dignidade dele, não estava nessas coisas extraordinárias que Deus fazia na vida dele. Mas ele vai falar isso, e ele está até constrangido. É meio bobo isso. Não tenho nada para ganhar com isso, mas vou falar por quê? Porque aqueles homens, aqueles líderes que estavam agindo ali no meio da igreja, faziam esse tipo de coisa. Gostavam de falar de visões e revelações e coisas grandiosas que Deus fazia. E isso então dava aquela fama, aquela autoridade, aquela diferença. Em nossos dias nós vemos homens, querendo se diferenciar e se colocar acima, da normalidade, da coisa comum. Então inventamos coisas, eles inventam coisas. Tem gente que vai para o céu, para o inferno toda semana e traz uma novidade. Outros trazem revelações novas. Aqui, gente, a gente vai ficar só com a Bíblia, tá, gente? Então, já estou avisando. Não tem nenhuma revelação nova aí não, tá? Pelo menos por hora. Passarei as visões e revelações. Paulo teve muitas. A começar com a sua conversão. Ele estava indo para Damasco, cheio de ódio contra a igreja, e no meio do caminho, ele teve uma visão extraordinária. Ele conta essa visão, ele relata. Uma luz muito forte, e Jesus aparece para ele. E ali ele se converte. Ele cai por terra, ele não cai do cavalo, tá, gente? Ele cai por terra. Andar de cavalo era para pouca gente naquela época. O texto simplesmente diz que ele cai por terra. E ele conta essa visão. E ele teve muitas outras. O evangelho, por mim anunciado, não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Uma revelação me foi dada a conhecer o mistério de Cristo. Então ele conta, ele teve várias ocasiões. Uma vez ele foi impedido, de seguir, ele tinha em mente evangelizar uma certa região, e o Espírito de Deus impediu, e diz que apareceu num sonho um anjo macedônio, vem para Macedônia. Paulo muda e vai para lá. Ele vai contando, ele teve várias visões e revelações, mas esta aqui em especial, não. Ele não... ele está muito assim, preocupado com a igreja, Então ele vai passar, apesar de que não há muita referência com relação a isso. O que Paulo vai querer mostrar para nós daqui para frente, que nós vamos ver. Aqui Paulo vai chegar no ponto alto de um princípio de vida fundamental para todos nós. A verdadeira medida de um homem, escreveu um pensador, um homem de Deus não reside nas suas reivindicações, divisões e experiências com Deus. Não na força da sua personalidade, nem no tamanho do seu ministério, nem na sua formação acadêmica ou por qualquer outro critério humano. Um verdadeiro homem de Deus é marcado pelo quanto sofreu na guerra contra o reino das trevas, por quanto se preocupa com as pessoas, pela sua humildade e com a precisão de como ele revela os ensinos encontrados na palavra de Deus. Como Paulo, tais homens suportam pacientemente o sofrimento e a humilhação dessa vida, sabendo que tal aflição momentânea está produzindo um peso eterno de glória, muito além de qualquer comparação. Paulo vai inverter aquilo que era tão importante. O Alisson estava comentando para nós hoje de manhã, como certos critérios humanos
tende a ocupar o lugar dos verdadeiros critérios espirituais que estão na palavra de Deus. A questão não é quão bonito é o nosso prédio, quão grande ele seja. A pergunta é, nessa igreja a palavra tem sido pregada a ponto de transformar a vida de pessoas? É isso que faz a diferença. Vidas estão sendo transformadas, vidas estão sendo impactadas. Paulo está olhando e vendo a igreja, poxa, esse cara, ele tem visões, ele tem revelações maravilhosas, grandiosas, que grande homem de Deus. E Paulo está dizendo, não. Ele vai mostrar algo totalmente diferente na contramão dessas coisas. Não é que elas não existam, não é que elas não tenham significado, não é que elas não tenham o seu propósito, tem. O que Paulo vai mostrar é que essas coisas têm o seu devido valor e lugar. Mas não da maneira como a igreja estava colocando. Então Paulo, versículo 2, ele começa assim: conheço um homem em Cristo. Essa expressão, era um cristão, alguém que estava caminhando com Cristo, alguém que estava vivendo debaixo do cuidado de Cristo. Essa é uma expressão muito comum para Paulo, em Cristo. Você está lendo o Novo Testamento, principalmente as cartas de Paulo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Várias vezes, centenas de menções, uma expressão típica. Alguém que está vivendo no ambiente, na soberania, na obediência, na vontade de Cristo. Conheço um homem cristão, alguém que está nessa caminhada, nesse caminho, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. A palavra arrebatado significa arrancado, levado à força quase, não era uma coisa premeditada. E isso aconteceu há 14 anos atrás, então veja, não é agora que ele está escrevendo. Paulo, a segunda carta aos Coríntios foi escrita mais ou menos no ano 56. Então ele está dizendo que essa experiência que ele teve aconteceu há 14 anos atrás. 56 menos 14, de cabeça, 9 fora, pode dar 42. Muito bem, quem fala isso. Tão bom de conta. Então, lá pelo ano 42, foi que essa experiência extraordinária aconteceu. Não foi agora que ele está escrevendo a segunda carta, foi lá atrás, bastante isso aconteceu. Provavelmente, isso aqui está muito próximo do acontecimento que ele relata em Gálatas 2. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, desta vez com Barnabé, levando Tito comigo, fui para lá por causa de uma revelação. Pode ser que tenha alguma relação com relação a isso, porque a carta de Gálatas foi escrita lá no ano 49. Então Paulo está contando, que 14 anos depois da sua conversão, e a conversão dele foi lá pelo ano 32, 31, então, e mais ou menos bate com essa data. É apenas um cálculo aí aproximado de quando teria acontecido essa situação. Ele foi arrebatado, ele foi puxado, tomado à força, até o terceiro céu. O que significa essa expressão terceiro céu? Ela é muito simples, porque nas Escrituras há várias maneiras de se referir. O primeiro céu é esse céu que a gente normalmente vê. Tá certo, gente? É a atmosfera da Terra, Ele é azul, Por que ele é azul? Você sabe por que o céu é azul que a gente olha? Por causa do? Concentração do oxigênio, exatamente, muito bem. Qual é o seu número? Qual é o seu número? 10 por erro. É o primeiro céu. O segundo céu, que a Bíblia algumas vezes se refere, é ao espaço sideral, o universo. E o terceiro céu é a morada de Deus. Não temos tempo, há vários versículos que
poderíamos ver com relação a isso, é o lugar onde Deus habita. Porque logo a seguida, vamos ler esse texto. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso. Ele foi arrebatado ao paraíso. Então, paraíso e terceiro céu é a mesma coisa. Então, por que é a morada de Deus? Porque essa expressão paraíso, ela sempre é usada com respeito a esse lugar onde Deus habita, o paraíso. Jesus disse para o ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Então, é esse lugar. Essa palavra, na verdade, é uma palavra, é um termo persa, que significava jardim amuralhado. Era um lugar especial. Quando chegava uma visita, o rei levava a pessoa nesse lugar especial. Era uma honra especial. E levava essa pessoa a esse jardim magnífico. Então Paulo foi arrebatado a esse jardim especial, o jardim de Deus, onde Deus habita, onde Deus está. Ele não sabe, é aqui que tem aquela célebre expressão SDS, só Deus sabe, né? Paulo não, e isso realmente não é importante, quem falou aqui que muitas coisas a gente não sabe, não é explicada para a gente? Aqui está mais uma, né? A gente não sabe, Paulo não sabe precisar, somente Deus sabe se ele foi fisicamente ou foi ele em espírito. João, quando teve as revelações do Apocalipse, isso está em Apocalipse 1, ele diz: achei-me em espírito. Então João sabia disso, mas Paulo não sabe se foi fisicamente ou não, né? Portanto, se somente Deus sabe, o que isso nos ensina? Que somente Deus sabe como Paulo foi. O que isso nos diz? Acerca de compreender o que a Bíblia está dizendo? O que significa? Que não preciso ficar especulando se foi dessa maneira ou daquela maneira. Por quê? Só Deus sabe. Né? Se você tem curiosidade, põe lá na sua cadernetinha. Um dia, quando você chegar lá na presença de Deus, pergunta: e daí, como é que foi? Aí você pergunta. Ele não sabe. Por quê? Porque isso não fazia diferença. O que importava era o fato em si. Deus o sabe. Paulo faz isso muitas vezes, né? Foi levado ao paraíso, aquele lugar onde Deus habita, né? Mas ele acrescenta, ele não sabe de que jeito foi, mas sabe que foi. E Deus sabe do jeito que foi. Mas não é isso a coisa importante. Ele continua dizendo: e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Aqui ele faz um trocadilho, um jogo de palavras, né? Ele viu palavras que não podem ser faladas. Aqui pode ser ter muitas ideias, coisas que estão além da nossa compreensão, algumas coisas que não podia ser falada, né? Olha, você ouviu isso, mas você não pode dizer essas coisas. A ideia aqui é que ele ouviu essas palavras, achei interessante, na versão em espanhol, na Reina Valera, está escrito palavras secretas. Ele ouviu palavras secretas, inexprimíveis, indizíveis, talvez algumas coisas que não podiam ser expressas, alguma coisa que não podiam ser entendidas. Isso também não sabemos. E isso já tinha acontecido, né? Não é lícito, ele não recebeu o direito, a permissão de se referir a essas palavras, né? Então o que Paulo está mostrando aqui, né? Que do jeito que ele foi, ele não sabe. As coisas que ele ouviu, ele não pode falar, né? Não pode descrever, ele estava proibido disso, né? Isso também já foi bastante normal. Quando Deus revelou algumas coisas para Daniel,
Deus falou assim, olha, sela essas palavras porque elas estão reservadas para o tempo do fim. Tá? Não fique preocupado com isso, nem se preocupe em entender, essas coisas são para o fim. E também, na visão do Apocalipse de João, ele teve, num determinado momento lá, ele ouviu algumas coisas, né, ele estava para escrever, falou, não, isso você não escreve, sela essas palavras. Então nós não sabemos, né, então são momentos onde aconteceram esse tipo de experiência. Não é para falar sobre essas coisas. Então, vejam, aqui Paulo vai mostrar aonde ele está querendo chegar. Versículo 5. Nesse homem me gloriarei, não em mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Então, quando Paulo falou, conheço um homem que há 14 anos, de quem que ele estava falando? Dele mesmo. E aqui ele revela, nesse homem me gloriarei, né? Não em mim mesmo. Ele não, mas senão nas minhas fraquezas. Vocês estão achando, né? Revelações, visões. Eu tive muitas. Com relação a dons, por exemplo, Paulo fala para a própria igreja de Corinto, olha, eu poderia falar em línguas mais que todos vocês, mas eu prefiro falar 5 palavras que você entenda o que eu estou dizendo, do que 10.000 do que ninguém entende. Por quê? Para Paulo o importante era a edificação, o crescimento, vidas transformadas. E Paulo está mostrando que basear-se ou se diferenciar, porque eu tive uma experiência única, eu tive uma visão diferente. Paulo está dizendo, não é. Paulo vai mostrar que a experiência dele, a visão que ele tem, né, a não ser nas minhas fraquezas. Quantos anos ele guardou o segredo dessa experiência? Quantos anos? 14 anos. Porque não precisava falar sobre ela. Ele o faz agora pela circunstância da igreja. Porque ele não queria se engrandecer. Aquela experiência levou ele para o alto. Mas Paulo está dizendo agora, nós vamos para baixo. E esse é o princípio. Se tem algo que eu quero me orgulhar, me basear, a não ser nas minhas fraquezas. Lá no versículo 11:30, se você voltar ali, se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Normalmente, né, quando as pessoas querem se vangloriar de uma coisa, querem mostrar um grande feito, uma coisa diferente. Mas Paulo não. Quero me gloriar nas minhas fraquezas. Por quê? Para Paulo, ele disse em 2 Coríntios 4,7, que este tesouro está em vasos de barro, para que a suprema grandeza do poder seja de Deus e não de nós mesmos. Ele se gloria nas suas fraquezas e não nas experiências arrebatadoras. Paulo não está construindo um monumento em seu próprio nome, ele não está recrutando fãs e seguidores da espetacularidade das suas experiências com Deus, ele não busca glória para o seu próprio nome, ele não tinha a intenção e nunca teve de explorar esse acontecimento por 14 anos, ele guarda segredo e na verdade ele nem conta realmente, porque não pode falar sobre aquelas coisas. Esses dias numa das células a gente teve um momento bem interessante. O pessoal começou a compartilhar algumas de suas lutas, situações do passado. Que célula diferente foi aquela? Né? Não era para contar o grande milagre que Deus havia feito. Ou na verdade era um grande milagre, né? Onde Deus pega os nossos caquinhos,
nossa vida complicada, nossa vida torta, nossa vida desviada. E como em graça Ele vai transformando. E assim, cada um foi compartilhando. Eu agia assim, antes de me converter, eu fazia isso, fazia aquilo. E fomos contando as barbaridades, né? Eu não pude falar nada assim porque eu não tinha pecado para contar, né? Já nasci crente, né? Quanta bobagem a gente fala, né? Foi um momento muito especial. Paulo vai mostrar isso: se tenho que me gloriar, eu me glorio nas minhas fraquezas. Se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Essa era a exposição que Paulo queria fazer. Veja, eu sou fraco. Dentre todos vocês aqui, eu sou o mais complicado. Eu sou o que menos tem força. Eu sou o que mais fiz coisas erradas. Ele dizia muitas das cartas, dos pecadores eu sou o pior. Dos apóstolos eu sou o menor. E era sobre isso que ele contava. Não sobre as suas grandezas, mas o quanto ele era rejeitado, o quanto o mundo o desprezava. Há um texto na primeira carta: nós somos considerados como o lixo do mundo. Paulo está modificando. Você quer realmente contar alguma coisa? Então fale-me das suas fraquezas. E como Deus está agindo nessas fraquezas. É o que Paulo está tentando chamar a atenção. Eu vou me referir a não ser nas minhas fraquezas. Mesmo, versículo 6. Porque se eu vier a gloriar-me, não serei insensato, não serei tolo, porque direi a verdade. Eu poderia até contar essas coisas. Por quê? Porque elas foram verdade. Eu não estava inventando alguma coisa diferente para me aparecer ou para me mostrar. Eu não estaria sendo bobo, porque elas são verdades, né? Mas evito, veja o que versículo 6, evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou ouve. O que ele está querendo dizer com isso? Eu não quero que vocês se concentrem e vejam, Paulo, né? Olha as visões, olha as revelações dele, que cara importante, né? Deve estar bem perto de Deus. Não! Eu quero que você concentre naquilo que você está me vendo. Por isso ele fala, que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou do que em mim ouve. Paulo queria que eles se concentrassem naquilo que, na vivência da vida de Paulo. Ele não queria se vender ou se mostrar à igreja. E ele se abstém de usar essas coisas para mostrar a sua diferença, a sua grandeza, porque ele não queria persuadir aqueles irmãos que ele era mais aquele super apóstolo, mas que as pessoas apenas pensassem sobre ele, aquilo que eles viram nele, na convivência, e naquilo que eles aprenderam. Paulo queria se diferenciar, na verdade, da atitude e do comportamento daquelas pessoas, né? Então, na verdade, Paulo aqui está sendo bem irônico. Eu quero que somente, né, não dê crédito por essas coisas, mas apenas por aquilo que vocês viram na minha vida, na maneira como eu me comportei no meio de vocês. Vejam o meu histórico, aquilo que vocês conhecem, baseiem-se naquilo que vocês ouvem e viram em mim, e analisem com base nesse desempenho, não nessas coisas secundárias. Então Paulo está mostrando, olha, e talvez ele se refira a esse evento já tão distante no tempo, né? 14 anos é bastante tempo, né? Olha, isso aconteceu lá tanto atrás, né? Nunca tinha falado sobre isso, não vejo nenhuma vantagem sobre isso, e na verdade não há nenhuma razão. Mas não que eu não tenha tido esse tipo de experiência, eu tive. Mas eu quero mostrar para vocês que me glorio, me sustento nas minhas fraquezas. Eu estou consciente das coisas que acontecem na minha vida. E eu queria que vocês olhassem apenas naquilo que vocês aprenderem de mim. É nesse tipo de testemunho, então, que Paulo quer dar. Ele quer deixar claro que o que sobressai são as suas fraquezas. Não
essa coisa extraordinária, que é real. Deus pode fazer coisas realmente fora da nossa compreensão, fora de qualquer explicação. Mas Paulo está mostrando, olha, se eu tenho alguma coisa para realmente me sustentar e apresentar para vocês, não são essas visões e revelações, mas as minhas fraquezas. Não são as experiências sobrenaturais. Ironicamente, Paulo está dizendo que as coisas mais extraordinárias que ele tem para mostrar são as suas fraquezas e o que Deus faz. Isso é muito mais extraordinário. Que Deus pega um homem completamente fraco, cheio de restrições e limitações, e fazer um instrumento para a glória dele. Isso tem alguma coisa a dizer para a gente, não tem? Puxa, eu nunca tive um sonho, nunca tive uma revelação, nunca vi uma mão escrevendo, nunca vi o fogo descendo do céu, nunca abriu, né? Nunca abriu, nem o rio Belém eu consigo abrir aqui, né? Nunca fiz uma multiplicação de pão, nunca expulsei um demônio, nunca fiz nada de grande. Ótimo, você é um cara bem fraco. Aqui está um cara que Deus pode usar. Porque é dessa natureza, é desse tipo de gente que Deus usa. Pessoas limitadas, fracas, que se veem incompetentes, limitadas, cansadas, sobrecarregadas. Essa é a massa bruta que Deus quer pegar. Pessoas as quais são deixadas de lado, que ninguém dá um centavo. Pessoas que são marginalizadas, são ridicularizadas. É dessa natureza. Essa é a matéria-prima que Deus quer pegar e nos usar. É isso que Ele quer fazer. E é sobre isso que Paulo vai falar. Então, para a gente compreender, porque o versículo que nós já estamos decorando, né? É o versículo 9. Mas ele me disse, o que ele disse? É bastante para você a minha graça. A compreensão desse texto tem toda essa percepção que Paulo está nos dando aqui, né? Mas isso a gente vai continuar vendo semana que vem, se Deus permitir. Vamos ficar em pé e orar.